Bom dia a todos, sou o Vitor Tavernari, diretor da Politec. Estou aqui para apresentar um pouquinho sobre o seguidor solar que a empresa desenvolveu, falar um pouquinho sobre o desempenho econômico e técnico do produto. A Politec tem mais de 35 anos de história fabricando estruturas metálicas, desde o ramo de telecomunicações, construção civil, agroindústria e energia, mais recentemente atuando no setor fotovoltaico desde 2015. Nossos produtos são voltados para estruturas de solo, principalmente estruturas fixas, seguidor solar e estrutura carport. As características das nossas estruturas são a simplicidade de montagem, a versatilidade e a durabilidade. Toda a fabricação e desenvolvimento são nacionais. A principal pergunta que a gente ouve dos clientes é a viabilidade do tracker, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre diversas características econômicas e comerciais do seguidor solar e demonstrar sua viabilidade. A Politec desenvolveu um estudo por mais de 5 anos, com uma parceria do PIB/FAPESP, e esse estudo embasou aí todo o conhecimento que a gente tem no produto. Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de seguidor solar, a gente pode subdividir em seguidor de 2 eixos e de um eixo. O seguidor de um eixo é o seguidor mais utilizado mundialmente e no Brasil não é diferente. É utilizado principalmente o seguidor de um eixo horizontal. Bom, a Politec, com a pesquisa realizada, a gente conseguiu desenvolver um software próprio e nesse software você entra com parâmetros de radiação, temperatura, características elétricas do painel, características geométricas do seguidor e da estrutura fixa. E obtém, assim, os resultados de saída, né? Como o fator de capacidade, as perdas, a produção anual, a curva de produção horária, e assim a gente consegue comparar o ganho do seguidor solar e a sua viabilidade técnica. Bom, com esse mesmo software, a gente conseguiu também entender como é que funcionam as perdas da estrutura fixa. Quando a gente tem, neste exemplo aqui, na latitude mais ao sul do Brasil, uma estrutura fixa inclinada a 20 graus, nos locais onde a gente tem no início e final do dia de inverno, a gente tem sombras que ocorrem, né? As sombras de um painel no outro. Então, aqui nessa região, a gente pode observar essas perdas e quando a gente reduz o pitch, que é o espaçamento entre os arranjos, a gente tem um aumento dessas perdas. Tá? Bom, e como forma de otimizar o desempenho da estrutura fixa, a gente pode, retornando aqui, cortando o pedaço. Bom, e como forma de analisar essas perdas da estrutura fixa, a gente conseguiu obter um ábaco dessas perdas para diversos pitches, para uma dada latitude e para diversos ângulos de incidência. Então, quando a gente fala de um pitch relativamente grande, de 7 metros, para uma estrutura de 2 painéis em retrato, o ângulo ideal da estrutura ele é próximo da latitude do local, né? Então, neste exemplo aqui, a 7 metros de pitch, a gente tem um ângulo ótimo por volta de 20 graus, onde vai dar a menor perda de sombra, né? Porém, se você tiver com um pitch muito pequeno, por exemplo, de 5 metros, as perdas tendem a aumentar bastante, tá? E passar de 6% de perdas se você for manter esse ângulo. Então, nesse caso, o que a gente orienta? Mudar o ângulo da estrutura para um ângulo menor. Nesse exemplo,
o ângulo que iria dar a menor perda seria 10 graus. Obviamente que essa perda ela é maior do que a perda com pitch grande, porém, ela ainda assim representa um ganho comparada com a estrutura no ângulo teórico de 20 graus, né? Bom, da mesma forma que na estrutura fixa a gente tem perdas devido ao pitch, isso também ocorre no seguidor solar. Porém, no seguidor solar, a causa tem a ver com o período de backtracking que é reduzido em função do pitch. Tá? Então, por exemplo, num pitch de 6 metros, comparado com um pitch de 4,5 metros, a gente pode ter perdas no seguidor solar por volta de 3 a 4% de geração de energia. Bom, além do entre-eixos, o ângulo de rastreamento máximo também pode influenciar. Porém, acima de 45 graus, a influência desse parâmetro é muito pequena. Bom, a Politec, durante a pesquisa, desenvolveu um pequeno protótipo de uma pequena usina, né? Tanto para o seguidor solar quanto para a estrutura fixa e o seguidor solar com inclinação. E com isso foi possível obter as medições de uma usina que ficou medindo por 3 anos e a gente conseguiu obter os ganhos do seguidor solar. Neste local, né, que foi aqui em São Paulo, o ganho do seguidor solar foi de 17%, e o ganho do seguidor solar com inclinação foi de 23%. Esses dados são de acesso público e no final da apresentação a gente vai fornecer os links para acesso. Bom, juntando o conhecimento que a gente obteve com o software desenvolvido e o conhecimento com a pesquisa realizada, com os ensaios realizados, a gente conseguiu simular o desempenho do seguidor e da estrutura fixa em todos os locais do Brasil. Então, aqui a gente observa, primeiramente, o desempenho da estrutura fixa em diversos locais do Brasil. Obviamente, nos locais onde você tem a maior irradiação solar, são os locais onde você também tem o maior ganho de geração da estrutura fixa, aqui nessa região central aqui do Brasil. Bom, para obter o desempenho do tracker, ele foi feito comparativo em relação à estrutura fixa no mesmo local, obtendo o ganho percentual do seguidor solar. Esse ganho é representado por esse gráfico e a gente pode observar os locais onde o seguidor horizontal gera mais energia. Também é no mesmo local. Isso ocorre porque justamente nos locais de maior radiação também são os locais onde existe a maior irradiação direta. E o ganho do seguidor solar depende muito da irradiação direta. Por exemplo, em dias nublados, se você tem um local onde você tem muitos dias nublados, ele é preponderantemente de radiação difusa. E aí a radiação difusa não apresenta um ganho significativo para o seguidor solar. Então, os locais onde tem muita irradiação difusa, por exemplo, no norte do Brasil e aqui em algumas regiões do Sudeste, do Sul e Sudeste, a gente tem perdas de ganhos, né, do seguidor solar pequenas, né? São ganhos de apenas 12%. Ao passo que em algumas outras regiões, o ganho do seguidor solar pode passar de 25%, em alguns extremos chegando até 28%. Bom, a próxima pergunta é se o ganho do seguidor solar representa um ganho financeiro para o projeto. Para isso, a gente fez a análise aqui do quanto que eu tive de redução no custo da energia. Então, onde a gente está observando pontos vermelhos, são os locais onde o seguidor solar apresenta um ganho em relação à estrutura fixa. E nos locais onde você tem a cor azul,
são locais onde a estrutura fixa produz mais do que o seguidor solar. Tem um custo menor do que o seguidor solar. Então, do ponto de vista financeiro, nos locais onde está vermelho, o seguidor solar é melhor do que a estrutura fixa. Bom, outras perguntas que são relevantes aí no caso do seguidor solar são quanto ao custo de operação do seguidor, a questão de cargas de vento, questões de corrosão, a influência da fundação, a comparação de fundação concretada cravada e a questão nova dos painéis bifaciais. Bom, para responder a questão aqui dos custos operacionais do seguidor, foi feito um estudo simplificado comparando aí a estrutura fixa e o seguidor. Neste caso, a geração específica do seguidor é de 25% a mais do que a estrutura fixa, o CAPEX, que é o investimento da usina, de mais 10% que a estrutura fixa, um custo operacional de mais 0,3% ao ano, uma área de uso do local de mais de 100% do que a estrutura fixa. Considerando todas essas variáveis, a gente obteve esse gráfico, no qual a gente consegue observar aí o quanto foi a influência nos custos operacionais em reais por megawatt-hora, em reais por energia, né? E a gente observa que o custo da demanda traz um ganho significativo para o seguidor solar. Isso porque a demanda ela é cobrada em reais por quilowatt, por potência, né? E como o gerador na mesma potência, o seguidor solar na mesma potência gera mais energia do que a estrutura fixa, a gente tem aí um ganho dessa parcela no custo operacional. Porém, mesmo considerando que tem aumentos de custos com arrendamento e com o custo operacional de manutenção da usina, o resultado final ainda é um ganho no custo operacional do seguidor solar em relação à estrutura fixa. Bom, outras questões que devem ser relevadas em qualquer projeto são quantas cargas de vento, né? Cada projeto deve ser considerado aí o dimensionamento conforme a NBR 6123, que traz aí as isopletas do Brasil, e as regiões mais ao sul do Brasil são mais com maior carga de vento e por isso devem ser dimensionadas para suportar essas cargas. O dimensionamento ele passa por diversas etapas, né? Primeiramente a gente fala no dimensionamento analítico, que são por fórmulas, e posteriormente a gente vai entrando em modelos finitos bidimensionais, tridimensionais, até ir finalmente para os ensaios reais e comprovar o resultado, o desempenho estrutural do suporte fotovoltaico. Bom, a questão da corrosão ela está muito relacionada principalmente com a umidade do local. Então, a região norte do Brasil é uma região muito úmida, apresenta um alto risco de corrosão para as estruturas, e também a segunda variável seria a temperatura, né? Então, em alguns locais deve-se tomar um cuidado maior quanto à corrosão da estrutura. Outros parâmetros que podem influenciar aí o desempenho, o projeto da estrutura, é o pH do solo, né? O pH do solo também na região norte do Brasil é um dos mais ácidos do mundo, então isso pode influenciar aí a proteção adequada a ser feita nas fundações da estrutura. Também tem a questão granulométrica do solo, né? Então um solo que possui aí um alto índice de pedras pode influenciar no custo da fundação, seja ela cravada ou concretada. No caso da cravada, podendo até inviabilizar a solução, né? E a região nordeste do Brasil possui um alto índice de pedras, então é um local onde se deve tomar um cuidado adicional quanto à questão de pedras no solo. Bom, fazendo uma análise simplificada aqui dos custos envolvidos
tanto em fundações concretadas quanto encravadas, a conclusão é que para projetos de médio porte e pequeno porte, a fundação concretada apresenta um custo menor, principalmente devido ao menor custo dos pilares, né? Então, os pilares podem ter uma metade do custo quando comparado a uma estrutura cravada, e isso afeta diretamente aí os custos por pilar instalado. Bom, outros parâmetros que podem influenciar também é o ensaio de pull-out, que no caso da fundação cravada ele é necessário, e ele tem um custo aí de mais de R$ 30.000, ao passo que na fundação concretada apenas o ensaio SPT já é suficiente e ele tem um custo menor, né? Bom, outras questões que devem ser relevadas aí é o próprio concreto, né? Então, o concreto é um custo maior no caso da fundação concretada, principalmente se você está muito longe de uma concreteira, né? E o custo da mão de obra tende a ser similar entre as duas soluções. Então, no final das contas, você tem aí uma solução que, no caso da concretada, apresenta um custo menor, e a cravada começa a ter ganhos para usinas muito grandes, principalmente no ganho do prazo de instalação. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o ganho dos painéis bifaciais, o painel bifacial apresenta um, um ganho em função do albedo do local. O que é o albedo? O albedo é a taxa de reflexão do solo que a irradiação solar reflete, né? Então, no caso de uma areia seca, você tem aí 35% de eficiência em reflexão da irradiação solar. Isso, nesse exemplo, né, você teria, em média, no melhor dos casos, um ganho da ordem de 10% na geração, né? Ao passo que, por exemplo, numa grama rasa, você teria um albedo de 20% e um ganho aí da ordem de 6% no ganho da energia bifacial. Isso seria o ganho, vamos dizer, sem a estrutura instalada embaixo, né? Qualquer estrutura que você colocar embaixo do painel bifacial vai causar uma influência, pequena ou grande, tá? E ela deve ser considerada. Bom, outras variáveis aí que vão influenciar no ganho do painel bifacial é a altura do solo, né? A eficiência do painel bifacial, a taxa de cobertura do solo. Então, uma das coisas que geralmente é apresentada como uma desvantagem do seguidor solar, que é uma taxa de cobertura menor do que a estrutura fixa, às vezes metade da estrutura fixa, no caso do bifacial, ela é um ganho, né? Porque você tem mais solo para você receber o sol, né? A irradiação do sol, e isso aumenta o ganho do bifacial por ter uma incidência maior de radiação refletida na parte inferior dos painéis. Outras variáveis que vão influenciar também é o ângulo de incidência da estrutura, o percentual de radiação difusa e o sombreamento causado pela própria estrutura, né, como já foi dito. Bom, a Politec também desenvolve aí diversas outras soluções. Isso inclui estruturas para painel bifacial, mais recentemente modelos de previsão para ganho do painel bifacial, estruturas de alumínio anodizado para regiões marítimas, e modelos de previsão de parâmetros estruturais, parâmetros de corrosão e de tempestades para a estrutura. Bom, a Politec possui aí mais de 1.500 projetos, mais de 350 megawatt-pico em estruturas instaladas. Possuímos aí uma capacidade de fabricação de mais de 50 megawatt-pico por mês. Aqui estão alguns exemplos de algumas estruturas fornecidas. Bom, e finalmente eu chego aqui ao final da apresentação.
Aqui estão os links de acesso para a usina que foi feita a pesquisa, e agradeço aí a participação.